Então, como é que alguém que não tinha intenção de morar recebeu o apartamento? Epá, são os lobbies, os interesses das pessoas, a corrupção dentro das instituições. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. O Café do Arquiteto estará na Expo Casa Angola. O Café do Arquiteto é um expositor confirmado. Esta atividade começa amanhã, no dia 30, e vai até o dia 31 de maio, das 9 até às 18 horas dos referentes dias. Outra atividade que também vai contar com a nossa presença de 5 a 6 de junho, o Café do Arquiteto convida-lhe a participar na Feira de Negócios Imobiliários de Angola, que vai acontecer no Shopping Popular, com entradas gratuitas para quem deseja saber as tendências imobiliárias, oportunidades de investimento, financiamento, tecnologia e inovação que estão a transformar o mercado imobiliário em Angola. Para mais informações, vai poder ligar para o 942-218877. Café do Arquiteto é o parceiro de mídia da Feira de Negócios Imobiliários de Angola. Agora sim, estou em condições de cumprimentar os nossos convidados. Bom dia, arquiteto e urbanista Celso Cristóvão, e também bom dia ao doutor Eliezer Rocha. Bom dia. Bom dia, cara jornalista, bom dia extensivo aqui ao arquiteto e ao nosso técnico de som. Muito bem, arquiteto Celso, vamos começar já a nossa conversa. Primeiro, gostaria que conceituasse daquilo que entendo que é a habitação social e, não menos importante que esta questão, será que a habitação social é apenas um custo ou o ecossistema urbano em que ela se insere? Prontos, vamos começar, e tinha que ser eu porque só a bola está mais para o meu lado. Habitação social refere-se a iniciativas públicas movidas pelos governos destinados a garantir moradia e condições dignas de habitabilidade acessível a populações de baixa renda e vulnerabilidade. Em Angola, essas políticas são geridas pelo Estado, claro, através do Plano Nacional de Urbanismo e o Instituto Nacional da Habitação. Manifesta-se de duas formas, ou na construção autodirigida ou nas urbanizações e centralidades. Este movimento, que não é só Angola que faz, o mundo, desde a conversão do Siam, estabeleceu preceitos para que se resolvesse o problema da habitação. Então, lança esses programas para que as pessoas mais vulneráveis tenham acesso a uma habitação condigna e que possam assim garantir a continuidade das suas famílias. E esses projetos que são lançados não só em Angola, mas um pouco por todo o mundo, sente que aqui, no nosso caso em particular, é o mais adequado, é o que funciona, tem funcionado? Prontos, nós temos uma realidade populacional com uma dinâmica muito acelerada de crescimento, que às vezes dificulta, mas as iniciativas existem. O tema habitação social em Angola apareceu desde a década, mesmo até no período colonial, a década de 70, quando da urbanização que foi feita, o primeiro quilamba de Angola foi a unidade de vizinhança do Prenda. Para quem não sabe, aquilo foi um projeto, uma centralidade que ficou pela metade, mas era para ser a maior centralidade da África, que são os lotes. Isso em 1960. Aquilo visa sempre garantir condições de acesso à maioria da população, com maior foco para quem tem menos ter o acesso. Por isso é que vem o termo social, é mesmo de pessoas financeiramente um bocado mais carenciadas, mas que merecem toda a dignidade como todo cidadão. Muitas das vezes nós vemos esses projetos a crescerem e a serem desenvolvidos, mas não olham para questões como transporte ou até mesmo comércio. Como é que nós podemos desenhar a habitação social integrada no tecido urbano já existente? Prontos, voltando para aquilo que são os preceitos modernos,
Essa problemática não foi vivida só pelo nosso país, até mesmo na Europa se debateram com este assunto, e Le Corbusier, um arquiteto modernista, estabeleceu 3 pontos fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade. Quais são os erros que os países novos cometem, e nós não poderíamos ficar muito a par disso porque somos um país novo e é normal. Nós pensamos em habitação social como casas, mas na verdade a cidade não é feita só de casas. A cidade é feita de um conjunto que torna a zona habitável funcional. Nós construímos polis. As polis são as novas cidades, com exemplo, as novas centralidades, mas esquecemos dos serviços. Então, Le Corbusier determinava que uma cidade, para ter condições de habitabilidade, não precisava ter só habitação. Tinha que ter habitar, morar e trabalhar. E ainda tinha o lazer. Porque se tu dormes ou moras num sítio, mas trabalhas noutro ponto, cria um problema social que chamamos de macrocefalia urbana. As pessoas perdem qualidade de vida porque passam a maior parte do tempo a se deslocar de um lado para o outro para dormir, para trabalhar e para lazer. Então, o cuidado que se deve ter no lançamento dos programas que às vezes nós temos em Angola é que os serviços devem ser acompanhados, devem acompanhar o morar. Porque se não for assim, as pessoas perdem muito tempo, e fazer a ligação, por exemplo, no nosso caso, entre o Quilamba, vou falar com exemplo, porque é a centralidade mais popular, que tem mais moradores, tem 25 mil apartamentos até o momento, e o projeto ainda não acabou. O Quilamba acabado está projetado para ter quase 90 mil apartamentos. É muita gente aí a morar. Então, se os serviços não acompanham, o morador do Quilamba está todos os dias a acordar às 4, 5 horas para estar aqui na cidade. E está todos os dias a lutar às 17, ou tem que ficar, quer dizer, já tem moradores do Quilamba que ficaram consumidores de bares obrigatoriamente para esperar que o engarrafamento passe e ele consiga pelo menos não perder muito tempo no engarrafamento e ver a família. Chega a 20, 21, mas já nem cumprimenta o filho tem que dormir, dia seguinte tem que ir à escola. São questões importantes que devem ser levadas em conta a quando da construção dessas moradias. Sim. Porque são condições que trazem, não é só morar, é morar com dignidade, com qualidade, porque todos esses fatores influenciam naquilo que é a qualidade de vida que o utente tem. Porque se o utente não encontra a qualidade de vida, acontece o que muita gente vê, por exemplo, nas centralidades, que o destinatário da benfeitoria do Estado não vive na centralidade. Vai ter que alugar porque a centralidade não lhe dá condições dele permanecer aí. Ele vive no Rangel, trabalha na Mutamba. Ele vai preferir alugar a casa do Quilamba e permanecer no Rangel, ainda que for de casa alugada. Muito bem, nós já vamos voltar à conversa com o arquiteto Celso. Vamos agora passar a palavra muito rapidamente para o Dr. Eliezer. Doutor, a Constituição da República de Angola consagra o direito à habitação e à qualidade de vida. Na prática jurídica, até onde vai o dever do Estado e onde começa a responsabilidade do cidadão? Sim, é importante elucidar que, de acordo com o artigo 85, né, está previsto o direito à habitação, né? Diz que todo cidadão tem direito à habitação e à qualidade de vida, mas importa realçar que esse direito fundamental está enquadrado num grupo que são direitos e deveres econômicos e culturais. E, de acordo com o artigo 28, número 2, esses direitos, ao contrário de outros direitos fundamentais, não são de aplicação imediata. Ou seja, o Estado tem o dever de criar condições de forma progressiva, né, para que as pessoas tenham acesso à habitação. Então, o Estado não dando casa de forma imediata às pessoas não significa que está a violar a Constituição, né? O Estado deve ajuizar políticas públicas que, de forma progressiva, vão ajudando os cidadãos a obterem, né, essas habitações de forma condigna. Então, o Estado tem esse dever porque é até
o fim último da administração pública, é a prossecução da satisfação das necessidades coletivas. Então, só criando essas políticas, né, o Estado vai cumprir esse fim, e é a forma de honrar também esse direito fundamental. A forma de honrar é mesmo gerar políticas públicas que facilitam os cidadãos de renda, vamos aqui, aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo ou econômico considerável, terem também uma habitação condigna. E aqui a expressão habitação condigna é muito importante, porque a maior descoberta do direito é o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, o Estado deve garantir que as pessoas vivam como pessoas, né? Porque o princípio da dignidade humana nos ensina que a pessoa, a grandeza da pessoa reside pelo facto de ser pessoa, né? A grandeza da pessoa não está ligado a fatores externos, mas ao facto dele ser pessoa. Então, como todo cidadão é pessoa, todo cidadão precisa viver de forma condigna. Logo, o Estado tem essa obrigação de forma progressiva e criando essas condições para que as pessoas tenham acesso à habitação digna, né? E aqui a expressão habitação é importante aqui especificar, porque não estamos a falar de habitação num sentido amplo, mas estamos a falar habitação no sentido de aquela que corresponde à dignidade das pessoas, aquelas que oferecem condições de habitabilidade. Estamos a falar de saneamento, estamos a falar de iluminação, estamos a falar também de água potável. Então, é um conjunto de fatores que vão determinar a habitação condigna. Então, logo o Estado tem esta obrigação de forma progressiva, não é de forma imediata, bruta, mas de forma progressiva, criar políticas. E o nosso executivo, pelo menos, está de parabéns, porque neste ano vimos o Presidente da República a destinar 131 mil milhões, né, através de ajuste de direito, para beneficiar principalmente os antigos combatentes e os deficientes, né? Então, nós aqui temos a manifestação de uma preocupação com, pelo menos, exatamente, os antigos combatentes e as pessoas portadoras de deficiência. Então, é nesse diapasão que precisa-se, né, alinhar, né, as políticas públicas, né? É no sentido mesmo de pegar aquelas franjas da sociedade mais carenciadas. Estamos a falar também aqui das zungueiras, podemos falar aqui também de lotadores, taxistas, exatamente. Então, é ir gizando políticas para esses grupos específicos. O doutor fez referência a um aspecto importante quando mencionava a lei, que acabei não apontando aqui, mas é importante que a própria população nacional tenha noção de que o Estado tem o dever de fornecer, sim, a habitação, no entanto, de maneira faseada. Exatamente. É importante... progressivamente. De maneira progressiva, ou seja, nem tudo vai ser feito do dia para a noite. À medida que o tempo vai passando, o Estado vai então, ou o Governo, assim é que está correto, o Estado somos nós, vai trabalhando. Do ponto de vista legal, doutor, quais são os maiores problemas que os cidadãos enfrentam atualmente nos contratos de aquisição, como a renda resolúvel nas centralidades ou até mesmo em bairros sociais? Permita-me, por favor, falou sobre esta questão do Governo ser o criador de medidas e de fornecer habitação à população, mas toda e qualquer população que não tiver casa, é só chegar a uma administração e pedir uma casa, ou existem trâmites legais para que isso aconteça? Sim, normalmente nos concursos para aquisição de casas é fixado edital. Então, o cidadão primeiro tem de buscar informação, e essa informação ele vai buscar no edital. O edital vai informar quais são os requisitos
para a pessoa ter acesso, né, à habitação. E todos nós já sabemos que um dos primeiros requisitos é ser maior de idade, né? Deve ter pelo menos 18 anos, né? Tem que possuir bilhete de identidade, tem também de comprovar o seu rendimento, né? O rendimento familiar, que é compatível, nesse caso, ao financiamento da categoria da habitação que tem, né? Então, não pode, a pessoa tem um salário que não corresponde à categoria habitacional, né? Concorrer para obter essa habitação. É sempre compatível com a capacidade financeira da pessoa, né? Doutor, permita-me, quando nós falamos sobre essa questão da habitação social, estamos a falar de residências construídas, né, pelo governo para servir de abrigo aos mais carenciados. Sim. Então estamos a falar de pessoas que provavelmente não tenham condições de ter esta modalidade de renda resolúvel. No caso daquelas pessoas que são realojadas, são tiradas de zonas de risco e são realojadas em projetos habitacionais sociais, de cariz social, existe alguma documentação depois desta mudança, depois desta entrega de residência? Porque existe o caso, por exemplo, mencionar aqui, e ainda bem porque o arquiteto Celso trouxe-nos aqui uma viagem no tempo em que nós falamos sobre os acontecimentos que marcam os anos de 1960 em Angola. Existem casas que foram ocupadas naquela altura por pessoas que não tinham capacidade de pagar ou de comprar, e foram sendo habitadas, e hoje muitas dessas pessoas estão a ser desalojadas por não terem até mesmo documentação. Eu quero saber do doutor, no caso dessas pessoas, por exemplo, que são tiradas das zonas de risco para as residências ou para as habitações sociais, existe uma documentação para que depois, passado alguns anos, essas pessoas não sejam retiradas? Quem garante essa documentação é a administração, é o governo? Como é que funciona esta problemática? Sim, em caso de realojamento, a administração ou o governo provincial tem a obrigação de fornecer condições de habitabilidade daquelas pessoas que foram desalojadas, né? Estamos a falar de pessoas que vivem nas zonas de risco, e normalmente essas pessoas são catalogadas, né? E com base nesse registro que se tem, né, vai permitindo que essas pessoas sejam realojadas. Agora, do ponto de vista pragmático, né, isso está muito ligado ao programa emergencial do momento, né? Normalmente nós vemos essa questão das cheias de Benguela, vimos que houve um programa emergencial. Então é muito com base no programa emergencial que vai se agir no momento. Agora, uma questão de documentação, isso poderá ser a posterior, depois dessas pessoas serem catalogadas, né, do ponto de vista de onde elas viviam, o agregado familiar, né, devidamente catalogadas. Essas pessoas depois podem ser informadas, né, isso mais para frente, podem ser informadas quais são os documentos que têm para conformar com a questão da habitação. Isso é no sentido de o Estado ter um controle, né, de quantas pessoas foram realojadas, porque acontece muitas das vezes que existem pessoas que já saíram de uma zona de risco e foram realojadas noutro lugar, depois voltarem mais lá para aquela zona de risco para novamente terem direito à habitação. Então é importante esse controle, né, das pessoas que foram realojadas, mas do ponto de vista de documentação em si depende muito do programa que é usado no momento. Pronto, eu penso de uma forma diferente. Eu acho que o Estado tem dois tipos de intervenção para o caso da habitação. Por exemplo, em zonas de risco, há casas atribuídas, que as pessoas estão a viver em condições inapropriadas para desenvolverem o morar, e o Estado entende que essas pessoas devem ser beneficiadas com habitação. Isto é um caso.
o caso da renda resolúvel no Estado só é possível com renda. Quer dizer, o Estado não dá casa a ninguém. O Estado financia a construção da casa e num determinado espaço de tempo tu tens de pagar a casa. Por isso é que uma das condições sine qua non para ter acesso à moradia nas centralidades é a renda. Porque o apartamento ou a casa que será destinada ao utente é em função da tua capacidade de pagar. Porque se tu não tens renda, tu não vais pagar. E muita gente, até mesmo com renda, não paga. Porque eu até acho que o Estado Desculpa, devia... só engenheiro. Daí o facto do INH agora está a notificar as pessoas que são inadimplentes nas centralidades que temos para pagar as suas rendas. Né? Porque estão em risco de ser despejada, né? Então aí é só para engrossar a fala do arquiteto que nesses casos de renda resolúvel é necessário mesmo essa capacidade de pagar. Porque tens que provar que tens capacidade de pagar. O que acontece na maioria das vezes aqui é a falta às vezes de lisura ou alguma desonestidade, que as pessoas conseguem acesso a determinadas habitações sem comprovarem ou com documentação, vamos assim dizer, fraudulenta sobre aquilo que ele tem como renda. E eu, por exemplo, nas nossas lides, há pessoas que conseguiram casas sem trabalho. Isso cria o dinheiro do Estado mal parado, porque esse nunca vai ter intenção de pagar e tudo que ele vai fazer é mercantilizar a iniciativa do Estado. Nós temos quase 50% da população que foi atribuída às residências das centralidades a não habitarem na centralidade. Estão a fazer daquilo um negócio próprio, porque ele não tem nem vontade de lá morar, então ele vai realugar. Quer dizer, ele, ao invés de pagar o Estado, ele se paga a si mesmo com a renda do inquilino. Arquiteto, existem também muitos casos de pessoas que estão a ser realojadas no Zango e que acabam vendendo as casas. As casas, sim, tem muito desses casos. Então, eu acho que nós temos um problema que o nosso jurista aqui depois vai me fazer um enquadramento jurídico, que é, no papel tudo funciona muito bem. Por exemplo, ele disse que o novo decreto disponibilizou verbas para a construção de habitações para beneficiar antigos combatentes. Eu já sei que não vão ser antigos combatentes que vão lá morar. Nós às vezes temos essa dificuldade. O que nós programamos até bem no papel, mas a aplicação é irreal, porque o Estado fez sim um esforço para conseguir essa desenvoltura de criar essas polis novas. O Quilamba, o Sequel, KK5000, o Bengo. Temos as centralidades a funcionar, mas eu arrisco-me a dizer que 50% das pessoas que conseguiram acesso a essas casas não precisavam de casas, não precisavam de habitação, não estão lá a viver. Então temos aqui o problema na lisura, às vezes, do acesso às residências, que eu conheço casos, e nós somos todos angolanos dentro da sala, de pessoas que conseguem 2, 3 casas em centralidades. Como é que isso é possível? Não temos cadastro. É só um erro ou é a má gestão da coisa pública para que beneficie de alguma forma estas pessoas? Porque essas pessoas depois não vão viver em 3 apartamentos. Eles nem conhecem os apartamentos, mas vão arrendar. Então é a burlar o Estado e a tirar vantagem de uma iniciativa que deveria servir a quem realmente precisa. Porque da mesma forma que eu conheço pessoas com mais de 3 apartamentos em centralidades, eu conheço pessoas que até têm casas em centralidade de províncias que eles nem vivem. Quando um dos requisitos fundamentais para o acesso à habitação na centralidade é a permanência na província onde você vai. Então como é que tu estás a pedir um apartamento de uma província que tu nem vives? Mas conseguem. Conseguem como? Enquanto há pessoas que muitas vezes tentam, e até são pessoas que trabalham e não conseguem acesso à centralidade. Os projetos de cariz social acabam não indo para as pessoas que de facto necessitam. Na verdade é isso. Acaba beneficiando a terceiros. Nós aqui temos um problema muito grande. Tudo tem que virar negócio. E depois, aquilo que era uma benfeitoria do Estado, o Estado é uma pessoa de bem. Quem às vezes faz o mal são as pessoas que lá estão.
as iniciativas são bem pensadas, foi uma engenharia muito grande. Tentem perceber que só o Quilamba tem 25 mil apartamentos construídos. O KK 5 mil, não sei se sabem, as centralidades que têm os números à frente são o número de moradias. KK 5 mil disponibilizou mais 5 mil. KK 5.800 tem 5.800. Quer dizer, o Estado fez alguma coisa, mas a problemática, o impacto sobre as pessoas que realmente precisam, não se sentem, não se refletem na vida daqueles que realmente precisam por conta dessa falta de lisura no acesso. Quem deveria ter acesso à centralidade? Na verdade, as centralidades ou as casas sociais não são destinadas somente a quem é carenciado, mas uma das condições sine qua non para o acesso é realmente a carência, a baixa renda. Ele é inapto ou terá mais dificuldade a fazer se for iniciativa própria. Então o Estado garante que essa pessoa tem acesso por isso. Como é que pessoas com mais capacidades financeiras conseguem e pessoas que têm a dificuldade financeira não conseguem, se eles é que são os alvos principais dessa benfeitoria do Estado? Como é que alguém consegue um edifício nas centralidades? Como é que alguém consegue 10 apartamentos? A fiscalização é aqui onde eu penso que o Estado devia limitar a atuação para não ser árbitro, jogador e guarda-redes. O que é que eu acho? Deveria haver intervenção do privado na construção, porque o privado dificilmente vai se burlar a si mesmo, porque ele tem que ganhar dinheiro com aquilo. Isso, às vezes, do Estado resolver o problema por completo, criar os vícios, porque quem vai fiscalizar é o Estado. E quem está a construir é o Estado. Então, é o árbitro apitar o jogo do jogador dele. Então, isso dá margens a esses vícios que nós temos, que às vezes é indelicado, mas é preciso que nós falemos sobre isso para que cortemos essa raiz da má gestão da coisa pública. Porque, sim, desculpa só intervir. Conforme estava a dizer, mas uma só pessoa ter várias casas na centralidade. Isso fez com que também muitos cidadãos viram as suas expectativas falhadas porque lhes venderam esperança de que por um meio, vamos dizer, não convencional, não o ortodoxo, poderiam obter casas nas centralidades, né? Eu, como advogado, já lidei muito com o processo de burlas de casas nas centralidades. Então, está aí também outro problema, né? Para além de esse facto de uma só pessoa ter várias casas prejudicar outras pessoas, tem também aqui a violação da expectativa legítima de vários cidadãos, né? Que, como aqui se diz, né? Cria-se dificuldade para se vender facilidade. As pessoas, pela via convencional, pela via ortodoxa, têm dificuldade, então acreditam que qualquer outra pessoa que lhe apresente uma outra via, essa pessoa pode resolver o problema dele. Então também se instaurou esse problema de várias burlas na centralidade, que os nossos tribunais até agora estão empilhados de processo dessa natureza. Sim, o caso dos transpasses, muita gente não sabe. Então como é que alguém que não pagou a casa vai te vender? É burlar o Estado. O transpasse é ilegal. Como é que alguém que ele próprio não pagou a casa vai te vender? A casa é do Estado. Sim, mas a própria ideia, né? A ideia aqui, as pessoas usam normalmente o termo transpasse, mas o termo técnico é cessão da posição contratual. Ou seja, você é que celebrou o contrato do Estado. Então, vai passar a moradia para uma outra pessoa. Normalmente essa pessoa tem que cessar a posição contratual dela, né, e passar a constar no contrato uma outra pessoa, né? Mas é aquilo, ninguém dá o que não tem. Se a condição da renda resolúvel é você terminar o pagamento para aquilo depois se reverter na sua esfera jurídica e você não faz isso, você está a dar algo que não tem. Então daí
esse tipo de problemas. Na verdade, tu não estás a vender o apartamento, estás a sim. vender a dívida que tu tens constado no apartamento. Não faz sentido. Então, se ele tivesse a necessidade de morar, nunca faria a venda do que lhe beneficia. Só vai fazer a venda quem tem a intenção mercantil com a benfeitoria do Estado. Então, como é que alguém que não tinha a intenção de morar recebeu o apartamento? Epá, são os lobbies, os interesses das pessoas, a corrupção dentro das instituições e o interesse próprio naquilo que é a iniciativa do Estado. São esses males que temos que combater, porque senão o Estado vai construir, o Estado vai fazer, mas as iniciativas não vão se refletir para quem realmente precisa. Muito bem. Arquiteto, o crescimento desordenado de Luanda acaba também pressionando a urgência de novas políticas de habitação social planeadas. Ainda precisamos de mais. Sim, o crescimento urbano que é normal, nós na universidade estudamos uma cadeira que é a demografia, nós conseguimos projetar a população. Infelizmente, eu sou acadêmico, sou técnico e falo como tal, porque eu deixo, e esse tema é muito voltado para o lado arquitetura e política, e o nosso tema é político. Então, falar da arquitetura ou da habitação social como tal, sem falar de política, não estaria a conseguir clarificar os nossos ouvintes. Então, isso depende muito da vontade do Estado de fazer. O problema da macrocefalia urbana, que é normal as pessoas se sentirem mais atraídas pelas polis, pelas cidades, pelas grandes cidades, porque é lá onde está a circulação do dinheiro, é lá onde estão as facilidades de emprego, as empresas estão lá concentradas, os ministérios estão lá concentrados. Então, o que muitos estados fizeram, e eu acho, minha opinião, nós já deveríamos ter pensado sobre isso. Chega uma altura que as cidades antigas já não suportam a dinâmica social, já não aguentam o êxodo rural, aquilo que é a macrocefalia das pessoas para o centro. Então, cria-se novas polis e descentraliza-se os serviços para as pessoas automaticamente sentirem-se atraídas em sair daí. Vou falar de novo do problema do moderno, que é, não basta ter pessoas, morar, ter casas, ter habitação. Tem que vir acompanhado de lazer, trabalhar. Se eu tenho uma poli nova e eu não tenho como trabalhar próximo dessa poli, ou eu assumo perder qualidade de vida, ou eu vou fazer comércio com aquilo e vou permanecer no mesmo ponto. Infelizmente é isso que está acontecendo. Nós estamos todos no mesmo ponto. O Estado está construindo, mas nós estamos todos no mesmo ponto. Porque não há atrativos para as pessoas saírem dos centros e irem para outros sítios, porque está tudo concentrado. Quem vive na centralidade de Cacoaco tem que sair de manhã muito cedo para conseguir chegar à cidade e tratar um documento. E tu tens necessidade, tens que tratar, tens que fazer, tens que trabalhar. Então, ou assumes essa posição, ou ficas na cidade e fazes o comércio com o apartamento. É esses problemas que nós, estruturalmente, os políticos têm que ouvir os técnicos para nós desconstruir e conseguir arranjar uma solução que realmente funcione, porque a cidade velha de Luanda já não aguenta por mais de 10 anos. Daqui a nada está mesmo tudo engarrafado a cidade. A Mutamba, tu não tens sítio para estacionar. Não tem sítios para estacionar, não tem sítios para... A cidade está abafada, não tem sítios, quer dizer, a cidade antiga está tão congestionada que não oferece condições próprias de conforto para quem não mora nela circular, habitar ou trabalhar. E é importante que os técnicos ouçam a população. Sim, esse processo da auscultação é um processo até mais político do que técnico, porque nós prestamos o nosso conhecimento, mas alguém tem que nos ouvir. Nós, por exemplo, com a extensão de terra que temos, tecnicamente achamos inviável as centralidades em altura. Nós ainda achamos que o melhor seria desenvolvermos as centralidades na extensão terrestre, casas térreas, que resolvia o problema.
porque o angolano tem um modo de viver diferente do chinês, diferente do tailandês, diferente do americano. Nós vamos continuar, arquiteto, porque tocou num aspecto importante. São 11h42. Nós vamos fazer uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes. A sintonia 95.5. O contacto para falar connosco em direto é o 946-415-925. Até já. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Onze horas e 47 minutos, estamos de volta para os instantes finais do Café do Arquiteto, referente ao dia 29 de maio de 2026. Recordar que neste fim de semana nós estaremos na Expo Casa, no Shopping Outlet, moderando debates sobre investimento imobiliário, riscos, crédito imobiliário, oferecer 15% de desconto àqueles que solicitarem os nossos serviços de estudo, de viabilidade de projeto e obras de manutenção. Daqui a pouco o Agostinho vai estar connosco em estúdio para falar-nos mais sobre isto, bem como também a participação do Café do Arquiteto nos dias 5 e 6 de junho na Feira de Negócios Imobiliários de Angola. Lembre-se de seguir a página do Café do Arquiteto no Instagram e também da Masterplan Angola, porque tudo o que está a acontecer aqui em estúdio vai estar lá postado, bem como o link de acesso para ouvir ou conseguir ouvir a entrevista, o programa na íntegra, caso não tenha conseguido acompanhar desde os instantes iniciais. Sem mais perca de tempo, o arquiteto estava a falar sobre esta questão das estruturações e aproveitando esta deixa, qual é o erro urbanístico mais comum que nós cometemos na implementação dos projetos? Prontos, conforme eu ia dizendo, nós técnicos vamos dando o nosso contributo, mas é preciso que os políticos nos ouçam. As habitações sociais em altura foram desaconselhadas porque nós não temos o problema que outros países têm, que é espaço. O que não nos falta é espaço. Ganharíamos muito mais ter uma casa, ter habitações sociais que traduzam a forma do modo de vivenda africano-angolano do que ter elas em altura. Porque no final do dia, as bordas das centralidades que foram deixadas para que se desse continuidade ao projeto, por exemplo, o Quilamba tem uma estimativa de 90 mil apartamentos. Só está construído, quer dizer, o projeto do Quilamba ainda nem está a 1/3 da capacidade de habitantes e estão a ocupar os lotes. Como estão, não sei. Quem vende, não sei. E aqueles lotes poderiam muito bem servir para que tivéssemos a extensão dos lotes programadas para as pessoas estarem lá a viver de acordo às nossas realidades. Nós somos descendentes do Reino do Congo. O quintal é sempre importante e vai ser sempre para aquilo que é a congregação da família, os nossos hábitos e costumes. A nossa dinâmica é diferente da dinâmica do chinês, do americano, do brasileiro. Nós temos a nossa própria forma de viver. O que é que isso resulta? Estão a construir embaixo dos prédios. Estão a construir debaixo dos prédios. Inclusive a darem festas. As festas estão a dar mesmo já no jardim. Quer dizer, aquilo que foi pensado no final do dia não vai servir porque não se adequa e não se adapta ao modo de vivenda de quem você o tem lá. Porque a arte de construir a habitação é pensada para pessoas. Se tu não pensas nas pessoas, tu depois tens o problema de falta de identidade. Eles só constroem no jardim, porque aquele jardim, ele não se identifica com aquilo, ele precisa do espaço dele. Nós, em casa, eu cresci, tinha uma pequena horta atrás de casa. Eu cresci com isto. E eu cresci a brincar ali. Então eu vou precisar desse espaço. Eu vou olhar ali para o jardim público, aquilo não me diz nada. Era importante o Estado pensar primeiro nas pessoas e depois pensar em habitação. Se fizer o processo contrário, vai errar e vamos ter os problemas. Eu vejo, agora tu acompanha muito a administração do Quilamba. Volta e meia estão lá a partir coisas. Porque eles estão a construir no jardim. Estão a dar umas festas no jardim. E o dimensionamento também que foi feito não se ajusta à nossa forma de viver. Os arruamentos, tudo isso é um processo que é longo. Em 1 hora de programa não vamos conseguir
de descrever tudo. E já estamos em cima do A ideia é só traduzir em miúdos para que os nossos ouvintes consigam perceber a nossa intenção, a nossa informação como técnicos e os caminhos que podemos ter para sair de onde nós estamos. Advogado, doutor, últimas palavras sobre este tema, Eliezer Rocha. Ok, aqui para reiterar que é o escopo da administração pública, né, a satisfação das necessidades coletivas. Logo, é importante que se acelere programas relacionados com essa questão da habitação social. E as administrações e os governos provinciais devem ser instados a identificar os grupos vulneráveis e gizar essa política direcionada mesmo a esses grupos vulneráveis e evitar desvios, né? Então, se o projeto é concebido para um determinado grupo, nós, nos critérios de elegibilidade, né, devemos afastar logo qualquer tentativa de incluir pessoas que não correspondem a essa franja. Então, é importante que esses projetos habitacionais sejam realmente alcancem realmente os seus destinatários. Só aí vai fazer sentido esse escopo da administração pública, que é a necessidade que é a satisfação das necessidades coletivas, né? As pessoas precisam ver essa necessidade de habitação resolvida. Muito bem, doutor Eliezer Rocha, muito obrigada. Daqui a pouco vamos dar 30 segundos ao arquiteto e urbanista Celso Cristóvão. No entanto, vamos passar a palavra ao Agostinho. Agostinho, que novidades trazes hoje? Novidades da Master Plan Angola. Bom dia a todos aqui presentes no estúdio. A novidade é que a Master Plan Angola estamos a falar sobre habitação social com o objetivo de reduzir erros de obras. A Master Plan Angola lança o estudo de viabilidade. Como é que funciona e o que é? O estudo de viabilidade para quem quer construir, para quem tem um terreno, a pessoa vai receber uma planta técnica dimensionada, vai receber a estimativa orçamental desse mesmo projeto e também vai receber um 3D básico. Ou seja, com esse estudo de viabilidade, a Master Plan Angola vem ajudar aqueles que estão a construir a reduzir erros de obras. Então, para quem pretende construir, para quem tem um terreno, para quem quer remodelar ou para quem quer um projeto de design de interior, contacte a Master Plan Angola pelo 942-646-393. E sobre o fim, aqui se fala muito de ideias por casa, estaremos amanhã presentes o Café do Arquiteto com 2 painéis importantíssimos para quem quer construir, para quem quer remodelar. Então, juntem-se a nós na Expo Casa amanhã e no domingo. Muito bem. Arquiteto, um minuto, aquilo que é o resumo de tudo que estivemos aqui a falar. Eu vou aproveitar o meu minuto. Eu acho que eu já passei aquilo que eu queria, mas para agradecer a oportunidade que o Café do Arquiteto me deu, é preciso começarmos a ouvir pessoas que têm algo para cultivar nos nossos ouvintes. Eu sei o quanto é difícil prender a atenção dos ouvintes para assuntos que têm realmente substância, interesse. Não, hoje em dia consome-se muita coisa na superfície e ninguém cultiva nada. Eu agradeço por esse passo que vocês estão a dar. E a partir de hoje eu sou um ouvinte assíduo do vosso programa, porque defendem a minha classe, trazem informação de utilidade pública e que realmente consiga ajudar os nossos ouvintes a irem acompanhando a dinâmica social agregada ao conhecimento que os nossos convidados trazem para eles. Muito bem, muito obrigada, arquiteto e urbanista Celso Cristóvão, muito obrigada ao doutor Eliezer Rocha. E com estas notas finais nós chegamos ao término de mais um Café do Arquiteto. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe.